Olá pessoal, hoje o De Frente com o CEO está em Nazário, interior de Goiás, para entrevistar ele, que lidera uma gigante do agronegócio. Vamos conversar com Fabrício Batista, CEO da JBJ Agropecuária. Vamos conhecer mais sobre a trajetória desse empresário do agronegócio, o que ele espera para o setor este ano e para a empresa, que no último ano faturou 6 bilhões de reais. Fica com a gente, o De Frente com o CEO começa agora, direto de Goiás. Este episódio conta com patrocínio da Falcone. Fabrício, seja muito bem-vindo ao De Frente com o CEO. Laiane, é um prazer, estar aqui com o De Frente com o CEO, recebendo vocês, nesse lugar tão bonito que é a Fazenda Floresta, essa fazenda que fica aqui próximo a Goiânia, que é a nossa fazenda modelo, nós temos hoje 14 unidades de produção no país, em 4 estados do Centro-Oeste, mas é de fato aqui que é a nossa grande vitrine. Muito bom, eu que agradeço por nos receber nesse lugar tão bonito, onde vai ser realizado também o JBJ Ranch. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas antes da gente falar de negócios, vamos falar um pouquinho da sua origem, até porque você nasceu numa família muito tradicional do agronegócio, né? Conta pra gente onde você nasceu, com quem você foi criado e como você ingressou nesse mercado. Eu tenho 41 anos, nasci em 1984. Nasci em Brasília, naquela época o meu pai e a minha mãe se conheceram, eles nasceram e se casaram e moravam numa cidade próxima a Brasília, que se chamava Formosa, uma cidade que fica a 80 quilômetros de Brasília. E naquela época uma cidade pequena, então eu tive a oportunidade de nascer em Brasília, morei em Brasília por pouco tempo e logo depois o meu pai já se mudou para Lusiânia, que aí já é uma cidade do interior de Goiás, na divisa com o Distrito Federal, e ali a gente morou, eu morei de 1 ano de idade até meus 12 anos. Ele tinha uma empresa, naquela época era uma graxaria, ele fazia farinha de carne e osso, para vender para as granjas, da região e extraía o sebo, para vender para as grandes empresas, para fazer sabonete, fazer sabão, empresas como a Química Amparo, Unilever. Então a gente morou ali, na zona rural, essa empresa ficava no interior, e aonde a gente morava, tinha indústria e tinha uma pequena propriedade rural, aonde dá início toda essa trajetória e esse gosto pelo agro. Bom, e hoje você é CEO da JBJ Agropecuária, certo? E também fundador da JBJ Ranch. Conta um pouquinho sobre a empresa, o tamanho dessa empresa hoje, que é uma gigante do agronegócio. Exatamente. O meu pai, ele é o José Batista Júnior. O meu pai é filho do Zé Mineiro, conhecido como Zé Mineiro José Batista Sobrinho, que é o fundador da JBS. O meu pai presidiu a JBS por 25 anos, depois fez a sucessão para os irmãos mais novos. E aí, voltando lá em 2012, ele decidiu sair da empresa, resgatar as suas ações. Ele tinha alguns projetos políticos, ele queria fazer pré-campanha para governo de Goiás. E nós fundamos a JBJ Agropecuária em 2002, na saída dele, da JBS. Nessa época eu estava na Austrália, eu morava numa cidade que chamava Brisbane, no norte da Austrália, e eu tocava exportação ali para a própria JBS. E aí eu retornei a Goiânia nessa saída dele e a gente fundou a JBJ Agropecuária em 2012. No começo nós começamos com poucas unidades, eram 3 fazendas. Ali a gente tinha um sistema de criação, muito tradicional, até porque quem gerenciava essa parte agro da JBS, no qual as fazendas faziam parte, até porque uma parte do pagamento foi em ativos, que foi terras. Então a gente recebeu essas fazendas, o meu avô, o José Batista Sobrinho, o famoso Zé Mineiro, é quem fazia gestão dessas unidades, sistemas tradicionais de pecuária. Então a gente começou ali, Goiás, Tocantins, e hoje a empresa de lá para cá, nesses 14 anos, de atividade, hoje já são mais de 150 mil hectares produtivos, já são mais de 14 unidades de produção, mais focado na pecuária,
e mais de 250 mil cabeças estáticas, né, que a gente tem no momento, tanto na parte extensiva quanto na parte intensiva, que é a área de confinamento. Bom, em 14 fazendas, gigante o negócio, né? Aqui, não só em Goiás, né? Tem em outros estados também, né? Nós atuamos principalmente no Centro-Oeste, então nós temos fazendas em Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É aonde, né, a gente enxerga que tem um grande potencial, não só para a pecuária, mas para essa integração lavoura-pecuária, até porque, né, para você recriar ou engordar o bovino, você precisa dessa integração, né, com a lavoura. Então, esses 4 estados foram os estados escolhidos para a atuação da JBJ. Muito bom. Antes da gente entrar de vez na parte de negócios, uma dúvida que eu fiquei aqui. Você nasceu nesse mundo, nesse universo do agronegócio, mas é algo que você sempre quis trabalhar? É um setor que você sempre quis trabalhar? Você já pensou em trabalhar com outro tipo de negócio ou não? É algo que você gosta mesmo? Eu sempre fui, a gente fala muito que não basta gostar do que faz, tem que amar. E eu sempre amei, né, o meio rural, a atividade do agro. Então, desde a infância, eu já tinha minha criação de gado, eu já tinha minha criação de equinos, né? Eu ia para a escola, a minha rotina era escola, voltar, almoçar e ir para o campo, né? Foi aonde eu aprendi, aonde eu me divertia. Então, eu posso falar que hoje, de fato, faço o que eu amo. Já tive experiências, logicamente, na indústria frigorífica, morei 8 anos fora do país, né? Trabalhei no Colorado, nos Estados Unidos, trabalhei na Austrália, trabalhei no Brasil, mais focado dentro da indústria frigorífica, mas me encontrei, de fato, dentro da atividade do agronegócio. Muito bom. E falar em paixão, em amor, você é um apaixonado por cavalos, né? Tanto que criou em 2020 o JBJ Ranch. Conta um pouquinho sobre esse segmento. Essa paixão pelos cavalos veio, logicamente, da infância, né? Isso está no meu DNA, na minha origem. Em 2020, dentro daquela pandemia da Covid que a gente se enfrentava, a gente não podia sair de casa, né? Não podia frequentar lugar nenhum. Então eu decidi, de fato, vir para a fazenda. Então como a gente já trabalhava, né, o administrativo nosso, os negócios, a gente já fazia dentro da fazenda, eu comecei a passar mais tempo dentro da fazenda e focar dentro daquilo que me dava prazer, que era a atividade, né, de criação e melhoramento genético da raça quarto de milha. Então me especializei, um ponto que eu acho que foi fundamental dentro do negócio, foi trazer de fato, né, a parte de gestão para dentro da criação de cavalos. Então a criação de cavalos, todo mundo sabe, é uma coisa que é muito mais lazer ou talvez paixão e muito pouco profissional na parte de gestão, de controle de custo. E eu trouxe essa parte de gestão, eu quis implementar dentro, né, da criação do cavalo. Então é um negócio que começou ali na Covid, 2020, né, e se passaram, né, 5, 6 anos, e hoje a JBJ Ranch, que é o braço de negócio da JBJ Agropecuária, é uma grande referência não só no Brasil, mas no mundo. O cavalo quarto de milha é um cavalo com raça que vem dos Estados Unidos, é isso? Ela é uma raça originada nos Estados Unidos. Ela é uma raça que veio de um cruzamento dos cavalos que vieram da Europa, quando os europeus vieram, os britânicos, colonizar os Estados Unidos. Eles trouxeram esses cavalos que ajudaram na colonização, no desbravamento, né, dos Estados Unidos, e esses cavalos cruzaram com os cavalos nativos americanos, que são os famosos Mustangs, né? Então esse cruzamento originou o quarto de milha, que é um cavalo muito versátil, muito forte, um cavalo de muita explosão, né? Então esse cavalo, o quarto de milha, vem do 1/4 de milha. Então, dentro da corrida, né, de 1/4 de milha, que é mais ou menos 400 metros, esse cavalo ele é imbatível, porque ele tem muita força, ele tem muita explosão e muita vitalidade. Daí vem o nome quarto de milha, mas é uma raça que de fato originou nos Estados Unidos e hoje se encontra em quase todos os países do mundo. Muito bom. E falando em agilidade, o leilão de cavalo quarto de milha virou um negócio para vocês. Vocês começaram com 30 milhões de reais ali no investimento e hoje está muito maior, né? Qual a expectativa? Como vocês pretendem acelerar esse negócio no Brasil? Eu acho que o nosso negócio no Brasil ele está muito bem fundamentado,
São 5 anos, é uma trajetória curta, né, para quem trabalha com melhoramento genético e criação, porque são ciclos muito longos. No Brasil, a gente tem se consolidado cada vez mais, e eu acho que o cavalo quarto de milha, diferente de outras raças, né, ele não tem fronteira. Então, hoje, o Brasil ele é consumidor de cavalo quarto de milha. A gente tem a América do Sul toda consumindo quarto de milha também, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina. A gente tem a América do Norte, né, os Estados Unidos, com uma tradição muito grande na criação, na comercialização e no esporte, né, juntamente com o México e o Canadá, que consomem muitos cavalos dos Estados Unidos, e a Europa, né, a gente vê a Europa hoje como um grande consumidor de cavalos. A Europa, um custo de produção muito alto, né, áreas restritas para criar cavalo, áreas muito pequenas. Então, eu falo que o cavalo quarto de milha ele não tem fronteiras, ele é um negócio mundial. Então, a ideia nossa é criar cavalos no Brasil para fornecer, né, esses cavalos de alta performance para o Brasil e para a América do Sul, e dos Estados Unidos fornecer cavalo para a América do Norte e para a Europa. Recentemente, em 2024, nós adquirimos, né, o nosso rancho, né, no Texas. Então, a gente tem um rancho especializado, né, em criação de cavalo quarto de milha no Texas, fica ali pertinho de Dallas, a 40 minutos de Dallas, um rancho super estruturado, com centro de reprodução, centro de treinamento, no qual a gente vai começar essa produção. A gente já iniciou uma produção grande, todo ano a gente traz por volta de 30 animais, né, dos Estados Unidos para o Brasil, no qual esses animais vão ser comercializados nos nossos leilões. E a gente vai disseminar essa genética campeã, essa genética de alta performance para os criadores brasileiros. E falando em genética, vocês têm aqui também um centro de genética, né? Conta um pouco mais sobre ele, quanto vocês investiram, e qual o objetivo dele para o cavalo e também até para o gado, né? A gente tem esse centro de reprodução aqui no Brasil, aqui nessa fazenda, onde a gente está, que é a Fazenda Floresta, um centro de reprodução extremamente avançado, com um laboratório próprio. É um fato curioso, né? As pessoas chegam aqui e perguntam: cadê os garanhões? Né? Onde que eles estão? Então, de fato, não tem os garanhões aqui. Todos os cavalos são feitos em laboratório. Então, essas éguas, essas matrizes, a gente fala as doadoras de embriões, né? Elas são todas aspiradas, a gente coleta esses oócitos, manda para o laboratório, faz as fecundações, né, com técnicas de fertilização in vitro, ICSI, né, e esses embriões, esse estoque de cavalo, ele fica de fato no botijão de nitrogênio, né? Então esses animais são feitos em laboratório, logicamente são descongelados ou desvitrificados, né, futuramente e transferido, né, nas barrigas de aluguel. Então hoje a gente preza muito pela biotecnologia, né, que é o que a gente tem acreditado, que é inovação e uso de tecnologia na criação dos cavalos. Muito bom. E esse centro genético, ele chegou junto com o JBJ Ranch ou não? Veio antes? Isso foi uma coisa que nós fomos desenvolvendo, né? Então, hoje, a criação de cavalo e a criação de bovinos no país, ela é feita de forma muito tradicional, né? Mas a gente acredita, né, que usando essas biotecnologias, você pode aumentar a sua produção. Então, ao invés de ter uma égua prenha, você faz vários embriões de uma égua só e você pode ter vários filhos da mesma égua por ano. Então, o que que a gente quer com isso? Produção em massa. Então, quanto mais a gente produzir, mais rentabilidade você vai ter dentro do seu negócio. Bom. E qual a diferença da criação de um cavalo para um boi? Porque no caso do cavalo tem até um centro de custo aqui, né? Nós temos hoje, desenvolvemos sistemas de gestão, né, para controlar de fato, né, cada centro de custo, cada animal tem o seu centro de custo. Então, a partir do momento que você faz aquele embrião, que você congela o embrião, que você compra aquela cobertura para fazer aquele embrião Isso para cavalo, né? para cavalo, a partir do momento que você transfere esse embrião, que o animal nasce, que você recria, que tem todos os custos embutidos, como nutrição, sanidade, né, a parte veterinária, casqueamento, a gente tem esse sistema de gestão que vai computando, né, esses custos por indivíduo. Então a gente consegue mensurar de fato quanto vale aquele animal, quanto ele está custando,
E para que isso? Na hora da comercialização, a gente sabe de fato, né, se você está empatando no seu break-even, se você está fazendo um resultado negativo ou positivo. Então eu acho que a grande vantagem, né, competitiva da JBJ no equino e no bovino também são os controles, né? Por mais que nós sejamos uma empresa do meio rural, mas a gente está muito, muito focado dentro dos controles, dentro, né, do fluxo de informação que vai nos ajudar na tomada de decisão. Bom, tem essa parte genética, tem a parte de criação dos cavalos, tem a parte do leilão também. O objetivo do leilão, logicamente, é a comercialização. Eu acho que como em todo negócio, né, você tem despesas e tem que ter receitas para você equilibrar, né, o seu fluxo financeiro. Mas além disso, além da venda, a gente tem feito esse leilão, que é um leilão de 3 dias, é um leilão que tem a participação de mais de 2.000 pessoas por dia. Então a gente tem um público de mais de 6.000 pessoas durante os 3 dias de evento, no qual a gente quer oferecer, de fato, uma experiência. Não só o leilão, logicamente, as grandes estrelas são os animais que vão ser comercializados, né? Essa genética, esse pacote tecnológico que a gente vai estar vendendo para o criador, mas, de fato, oferecer uma experiência, né? Então, aqui a gente tem, né, os criadores de cavalo, nós temos grandes empresários que são entusiastas, né, do negócio, a gente tem a classe política que participa junto com a gente tem os maiores artistas do Brasil, principalmente da música sertaneja, né, que gosta muito, né, do agro que está com a gente. Então é um momento que a gente tem, que a gente vai reunir todo mundo ali, né, a gente vai socializar, vamos fazer novas amizades, vamos fazer networking. Então, além do leilão de cavalo, é um grande momento social para a JBJ. Em que momento você teve insight para fazer esse leilão, Fabrício? Até porque não é algo muito comum no Brasil, né? A gente pode dizer que é o maior leilão do Brasil, de cavalos, da América Latina. Com certeza é o maior leilão do Brasil. É um leilão, eu estava te comentando, é um leilão que fatura, o ano passado, faturou receita bruta mais de 130 milhões de reais, né, em 3 dias. Então, para o mercado de cavalos, são cifras muito altas, né? A gente tem animais com média vendida acima de R$ 1 milhão. Quando você pega o faturamento bruto e divide por todos os lotes, dá uma média de mais de R$ 1 milhão. Então, a gente enxerga que é um negócio importante, é um negócio que a gente fala, ele não é commodity, né? Não existe uma tabela de preço, então cada um está avaliando aquele animal dentro da sua avaliação, né, de genealógica, de biotipo. Então a gente fica muito satisfeito, né, de estar conquistando esse mercado aqui, conquistando nos Estados Unidos, e a gente quer levar esse modelo de comercialização para os Estados Unidos. Lá o modelo de comercialização é muito simples. Os leilões são meramente os animais no palco, né, sendo leiloados. Ali não tem uma prestação de serviço, né, de alimentação devida, bebida, ambiente. E a gente quer levar esse modelo que deu muito certo no Brasil para lá também. Uma última dúvida ainda sobre leilão. Quais são os perfis que buscam comprar cavalos hoje nesse tipo de leilão? É só quem tem interesse em cavalo de corrida? Nós somos muito focados no cavalo de trabalho, né? O cavalo quarto de milha, ele é um cavalo muito versátil, e dentro da associação que é a ABQM, que é a Associação Brasileira do Quarto de Milha, se salvo engano, tem mais de 26 modalidades. Então ali você tem a corrida, você tem o 3 tambores, tem a apartação, tem o laço em dupla, laço individual, rédeas, team penny, run short, enfim, são várias modalidades. E o que a gente percebeu dentro da criação, e assim como em qualquer negócio, né, que você vai iniciar, você tem que ter um foco. E o nosso foco foi na modalidade de rédeas, né, que é uma modalidade que prioriza a habilidade dos cavalos em pista. Então, nós somos focados nessa modalidade, quase que 100% da nossa produção ela é focada dentro da modalidade de rédeas, que é uma modalidade que tem crescido muito, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. São cavalos que, comparado com outras modalidades
tem um valor agregado muito grande, e foi aí que eu enxerguei, né. Então, para você criar um animal, né, a nutrição é a mesma, a mão de obra é o mesmo custo, a sanidade, mas quando você vai vender, ele tem um valor agregado maior. Então eu acho que é aí que está a receita, né, da gente estar conseguindo ter mais sucesso, não só em vendas, mas de resultado de fato do negócio. E falando em valor, quanto um cavalo pode custar? Então, o ano passado nós tivemos uma égua que se chama Stop Little Sister. Ela está entre as 10 maiores produtoras do mundo. Ela é de propriedade do JBJ Ranch e nós vendemos ela aqui por 12 milhões de reais, 50% dela. Então ela foi valorizada a 24 milhões de reais. Esse ano, com a evolução da genética e a procura do mercado, a gente acredita que o recordista de preço vai ser um garanhão americano que se chama Inferno 66. É um garanhão americano que produziu, os seus filhos produziram mais de 5 milhões de dólares nas competições nos Estados Unidos. Então é um super cavalo, um super produtor, e a gente acredita, né, que ele vai ser vendido na casa dos 40 milhões de reais, 50% das cotas dele. Então a gente vem vendo valores de venda cada vez maiores e o mercado aceitando isso. No caso, o leilão virou um negócio. Está atraindo mais investidores, mais patrocinadores? O que mudou da primeira edição para essa quinta? Laiane, cada vez mais. Então a gente começou ali o primeiro leilão em 2020. Para 2026, né, a gente vê essa crescente em vendas, em média de animais vendidos, e isso, logicamente, atrai muitos investidores, não só os investidores que estão ali para comprar o cavalo, trabalhar com melhoramento genético, mas as empresas que querem estar perto da JBJ e perto do evento. Então, esse ano nós temos mais de 40 patrocinadores, né? Então, nós temos empresas do automobilístico, da parte de produção de carros, como a BYD. Nós temos os bancos participando com a gente tem o Santander, a gente tem o Bradesco e várias outras empresas que estão atuando em diferentes setores e atividades do país, participando e colocando o nome deles, né, atrelado à nossa marca. Então, o público que vem aqui é um público que, de fato, ele está com desejo de investir e, logicamente, essas marcas querem estar perto desses investidores. Muito bom. Só que esse negócio que envolve cavalos é uma pequena parcela da JBJ Agropecuária, né? Para o Brasil, que você vê nesse setor, considerando que tem agora o acordo Mercosul e a União Europeia, né? Vocês veem mais oportunidades ou desafios? O cavalo realmente ele é uma parcela muito pequena, né, perto da nossa atividade principal, que é o agro, né? Tanto no campo, tanto na agricultura, na pecuária, na parte de confinamento e na indústria frigorífica. A gente tem falado, né, que muita gente consumindo, muita pouca gente produzindo, né? Então a gente vê cada vez mais, né, a população mundial crescendo, né? E a produção você não vê crescendo na mesma velocidade. Então a JBJ ela acredita muito, né, no agro, ela acredita muito, né, na produção da proteína vermelha, na produção do grão. O Brasil, ele é um país fantástico, ele é um país, eu digo até abençoado. A gente tem clima, nós temos, né, terras férteis, nós temos água, então nós temos todos os atributos para ser o maior produtor, né, seja do grão, da proteína vermelha, para abastecer não só o Brasil, mas abastecer o mundo. Então hoje o Brasil talvez seja o maior produtor, né, de proteína vermelha do mundo e maior exportador. Então, dentro dessa linha, é nisso que a gente, né, acredita, é nisso que a gente tem apostado, e a JBJ tem crescido de fato, né, dentro desse conceito que é abastecer o mundo, né, alimentar o mundo, alimentos com segurança alimentar. Eu acho que o Brasil hoje, esse é um tópico muito falado, não adianta só produzir, a gente tem que entregar um produto, um alimento de fato que gere uma segurança alimentar para o consumidor. Nós temos que entregar, né, uma certificação de origem.
Eu acho que não basta entregar um produto, você tem que explicar e falar da onde esse produto vem, né? Qual que é a origem desse produto. A gente fala da rastreabilidade, que é rastrear de fato, né, do consumidor até a origem, até onde ele foi produzido. Então, tudo isso a gente vem trabalhando. Parte ambiental, eu acho que é uma parte importantíssima a gente falar, né? Não só o Brasil, mas a própria JBJ, a gente vem trabalhando, né, intensamente dentro da preservação ambiental, dentro das regras, né, do meio ambiente. A gente vem cuidando, né, das nossas reservas legais, a gente vem cuidando dos nossos mananciais, a gente vem tratando os nossos resíduos. Hoje a produção que a gente tem dentro do nosso complexo de confinamento, a produção de adubo orgânico é muito grande. No passado isso era um passivo, aquele esterco que era gerado sempre foi um passivo muito grande, né? Ele é poluidor. Hoje a gente tem transformado isso, né, dentro de fertilizante orgânico. Então aquele passivo ele transforma, né, em fertilizante orgânico, isso vira um ativo, isso volta, né, para a agricultura, isso volta para as pastagens. Então a gente tem tomado todas as precauções e cuidados para que a JBJ e o Brasil, né, seja olhado e notado, né, pelo mercado nacional e internacional como de fato uma empresa que produz, né, levando em conta a sustentabilidade. Muito bom, interessante você falar dessa parte de sustentabilidade, o avanço do agro junto com o meio ambiente, né? É importantíssimo isso. Mas falando ainda de negócios, Fabrício, vocês também têm outros segmentos, vocês têm até loja física também, né? Frigorífico também está ali. Conta um pouco mais sobre os segmentos que a JBJ hoje abraça, né? Sobre esse ecossistema. A JBJ hoje ela atua num ciclo completo. Então, quando a gente fala de pecuária, você tem a cria, que é a produção do bezerro, você tem a recria, que é aquela fase após a desmama, onde você vai recriar, você vai crescer aquele animal, você vai fazer a carcaça do animal para você engordar ele. Então, a gente participa da cria, da recria. Hoje a JBJ é a maior atividade, a maior empresa hoje, eu diria talvez da América Latina, né, na atividade de confinamento. Então hoje a JBJ ela termina ou engorda mais de 500 mil animais todo ano. Então é uma super operação de confinamento, são 4 confinamentos, né, em alguns estados, principalmente no centro-oeste, como eu digo, né, abastecendo de fato essas grandes indústrias que precisa de volume, né, de animais para estar suprindo a necessidade tanto do mercado doméstico quanto do mercado externo. Então a gente tem atuado bastante forte dentro da área de confinamento e a indústria, a gente termina na indústria. Então a JBJ ela é controladora da Prima Foods. A Prima Foods hoje, nós temos 3 unidades, uma unidade em Araguari, que fica ali pertinho de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, outra unidade no estado de Goiás, em Santa Fé, e nós temos uma unidade no Mato Grosso do Sul, em Cacilândia. Então é um abate de 2.000 animais praticamente por dia. Se você pegar dentre as maiores indústrias frigoríficas do país, a gente está ali em 5º colocado, né, em número de abate, né, diário ou anual. Então a JBJ ela tem verticalizado de fato, né, essa operação dentro da pecuária, desde a produção do bezerro até o processamento dessa carne no frigorífico e a exportação para os mercados consumidores. Muito bom. E a gente está falando de uma empresa que faturou no último ano 6 bilhões de reais, certo? Rumo aos 10 bilhões, né, Fabrício? Exatamente. Como vocês pretendem fazer isso nesse ano, um ano que é de eleição, Copa do Mundo? Existe uma expectativa de crescimento para esse ano? Se sim, de quanto? Sim, a gente tem olhado várias oportunidades. Eu acho que esse ano é um ano de oportunidade, né? A gente tem olhado principalmente na parte de confinamento, né? A gente acredita que o confinamento, né, ele é gerador de caixa, ele é diferente de uma fazenda. Quando você compra uma fazenda, ele é muito mais um ativo, ele é muito mais uma parte imobilizada, logicamente você tem uma receita ali dentro, mas como o valor da terra, a terra hoje é muito cara, você tem um imobilizado muito grande, uma geração de caixa menor.
O confinamento, como é uma engorda muito intensificada e você não precisa de tanta área, é uma área muito reduzida no qual você coloca um número muito grande de animais, então o investimento no ativo ele não é tão grande e a geração de caixa ela é muito maior que a fazenda. Então a gente tem procurado algumas oportunidades, né, no setor de confinamentos e no setor de indústria. Eu acho que o setor de indústria hoje, né, com as exportações, né, hoje 70% do que a gente produz é exportado, né? Então a gente tem um dólar aí hoje não tão valorizado, mas você consegue vender nesses mercados, como o mercado chinês, o mercado de Oriente Médio, né, Europa, né, Chile, América do Sul. Quando você faz o preço médio desses mercados, é muito mais atrativo que vender no Brasil. E como o volume de abate da indústria é muito grande, se torna um negócio muito gerador de caixa. Então a gente tem procurado algumas oportunidades. Hoje é uma empresa, JBJ, faturamento bruto de 6 bilhões de reais, e eu acho que logo, logo a gente está chegando aí na casa dos 10. Muito bom. E a última pergunta sobre negócios agora, Fabrício, expansão internacional, por enquanto só ali no Texas, nos Estados Unidos, ou vocês projetam algum outro lugar pelo mundo? Eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem um grande exemplo, que é o exemplo da família, né? Da JBS, é uma empresa que lá atrás, uma empresa nacional, né? Que cresceu, logo foi, né, para a Argentina, logo foi para os Estados Unidos, Europa, Austrália, e hoje está praticamente no mundo todo. Eu acho que essa diversificação, ela é benéfica para o negócio. Eu acho que você acaba redeando as suas operações. Daqui a pouco você tem operações nos Estados Unidos ou Europa, né? Talvez o mercado brasileiro não esteja tão bom, mas lá o mercado no momento, né, é mais favorável. Então você acaba balanceando, né, as suas receitas, as suas operações e fazendo de fato um hedge natural dentro do seu negócio. Então, eu acho que o caminho natural, né, dentro do projeto de expansão, daqui a pouco, é internacionalizar a marca também dentro da produção de proteína, não só da carne vermelha, mas da proteína em geral. Pode ser o frango, pode ser o suíno, né? Então, esse talvez seja o caminho. E com as canetinhas chegando no mercado, acho que isso ainda vai bombar cada vez mais, né? Esse mercado de proteína, né? Existe uma expectativa quanto a isso também, ou vocês estão caminhando independente dessa expectativa? Não, a gente está caminhando independente. Eu acho que a carne bovina, pela dificuldade de produção da carne bovina, ela sempre vai se valorizar. Então, a gente tem hoje o frango, você consegue produzir um frango hoje com 45 dias, né? O suíno ali, se eu não me engano, ali, a gestação do suíno, talvez seja de 90, cento e poucos dias, então um ciclo muito rápido. E o bovino não. O bovino, né? Você tem 9 meses de gestação, você vai abater um boi com mais 2 anos, né? Você tem que desmamar, recriar, engordar. Então, um ciclo muito longo, você precisa de muita área, né? Para criar, né? Para ter a criação, a pecuária, a criação do bovino. Então, eu acho que cada vez mais vai ficar mais difícil, né? A carne vermelha ela vai ficar cada vez mais escassa, né? A gente vê exemplos como os Estados Unidos hoje, que foi sempre o maior produtor e exportador de carne bovina do mundo. Hoje o rebanho dos Estados Unidos sempre foi em torno de 150 milhões de cabeça, hoje é a metade disso. Você vê a Europa, que sempre foi um grande produtor de proteína vermelha, hoje, né, tem um déficit de produção muito grande, e isso vem beneficiando o Brasil. Eu acho que o Brasil, com certeza, caminha para ser o grande, né, fornecedor dessa proteína vermelha, e a carne vermelha, dentro, né, da nossa perspectiva, principalmente quando você olha China, o crescimento populacional de países asiáticos, esse pessoal está tendo uma renda maior, e quando você tem uma renda maior, você consome uma proteína de melhor qualidade. Então a gente acha que o consumo continua crescendo e a valorização de preço médio também. Considerando o universo da JBJ, quais são os 3 maiores clientes fora do Brasil? Com certeza China, né? Hoje o mercado chinês, indiscutivelmente, ele é o principal mercado para a JBJ.
De 100% das exportações que nós fazemos, 50% é destinado para o mercado chinês. Depois a gente tem o Oriente Médio, né? O Oriente Médio ele tem consumido, né, muita carne vermelha. Logicamente lá eles não consomem a carne de suíno por motivo religioso, né? Então lá é muito mais, né, o suíno e a ave, o bovino e a ave. Então o mercado do Oriente Médio muito importante para nós. E aí a gente tem Europa e principalmente a América do Sul com o Chile, né? Um mercado que vem numa grande ascensão. Então a gente tem apostado, né, nesses três mercados, que é mercado asiático, Oriente Médio e América do Sul. Muito bom. A gente já está caminhando para o nosso último bloco, que é sobre liderança. E uma coisa que eu fiquei curiosa aqui, quando eu não comentei ali no começo da nossa entrevista, Fabrício, como é a sua rotina aqui de CEO? Como é a vida, a rotina de um CEO do agronegócio? Você fica mais no campo, você viaja muito para fora? Como é que funciona aqui? A nossa rotina é bota no pé, né? Então eu estou aqui dando a entrevista, né? A botina está no pé, a bota está aí. Então a gente acredita muito mão na massa, né? Logicamente, tem toda a parte de gestão que a gente tem que estar, né? Os controles, né? As reuniões, os alinhamentos. E eu procuro passar uma semana sempre mais corporativa, né? No escritório, nossa matriz. Ali a gente vai fazer alinhamentos financeiros, comerciais, né? Vai ver a estratégia do grupo, vai falar de orçamento, investimentos. Então eu passo uma semana falando nisso, a outra semana de fato é no campo. Então eu acho que é muito importante esse contato, né, com o campo, o contato com a equipe que está dentro do operacional, né, das fazendas, dos confinamentos. Então eu tento conciliar, né, logicamente a gestão, mas de fato está presente. Eu acho que é muito importante a gente ver essas operações de perto, ir no detalhe. Eu acho que a grande diferença nossa é ir no detalhe e pessoas. Eu acho que a JBJ ela cresceu, ela cresce, né, por conta das pessoas. A gente tem focado muito, né, em contratar boas pessoas, em dar oportunidade a bons profissionais. Você ter a fazenda, ter a terra, ter o gado, eu acho que você pode ter, mas nada disso funciona se não tiver pessoa certa no lugar certo. Então é o que a gente tem, né, prestado bastante atenção, identificado, e talvez seja, né, uma das minhas rotinas estar de olho, né, nesses novos talentos. E hobby? É cavalo? É cavalo. É cavalo. É assim que você costuma cuidar um pouco da sua saúde física e mental? É com cavalo? Tem ginástica? Como é que funciona? Como você cuida da sua saúde? Logicamente, a gente tenta cuidar da saúde, né, alimentação, exercício físico, mas cada um gosta de uma coisa, né? E eu encontrei no cavalo a minha distração, né, o meu momento de lazer, né? E eu adoro quando eu venho para a fazenda, montar a cavalo, né? Ir para a lida, ver o campo de perto, né? Tá junto com a turma que está na lida, conversando, pegando algumas informações, e aquele momento que você está ali em cima do cavalo, parece que o mundo para. Você não consegue pensar em nada, ali você relaxa. Aquela interação entre o humano, né, e o animal, aquilo é muito interessante. Você aprende a entender o animal, o animal também aprende a te entender. E eu levo eu falo hobby, mas é uma grande paixão e um gosto pessoal. Eu aprendo muito com o cavalo. O cavalo me ensina muito, e grandes decisões que eu já tomei dentro da minha vida pessoal e profissional foi em cima de um cavalo, né? Passeando na lida, me distraindo um final de semana. Então recomendo, né, as pessoas que tiverem a oportunidade, eu acho que vai ser muito benéfico. A vida fica mais leve, a mente fica aberta para ser mais criativo, né? E pensar em novas decisões. Muito bom. E falando de gestão, como você trabalha hoje com seu pai? Como vocês dividem hoje esse grande negócio? O meu pai hoje, ele é o presidente da empresa, né? Então a empresa ela tem a parte da indústria, a JBJ é controladora da indústria, que é a Prima Foods, e do JBJ Agropecuária. Então eu estou hoje, né, a gente fala que está, não é,
né? Porque a gente tem as novas gerações, daqui a pouco não sou eu, são os irmãos. Então eu estou, né, como CEO hoje da JBJ Agropecuária, e a relação ela é excelente, eu acho que é uma relação de confiança. Eu acho que o meu pai, ele teve uma grande sabedoria, né, que foi colocar, né, a gente perto dele desde muito cedo, né, para aprender a trabalhar, a gente está ali convivendo no dia a dia. Então eu acho que é uma relação de confiança. Eu acho que a gente hoje tem a liberdade de tomar as decisões dentro da empresa, logicamente participando ele de todas as decisões, mas eu enxergo como natural, algo muito natural. Eu acho que sucessão, ela não pode ser forçada. Eu acho que o grande problema hoje das famílias, né, é o pai querer fazer com que o filho faça a mesma coisa que ele, né. Foi o seu caso. É o meu caso, porque eu gosto justamente das coisas que ele gosta, né, então ele veio do agro, eu sou apaixonado, amo o que eu faço, então a gente se identificou, né, dentro desse gosto profissional. E eu acho que isso é o primeiro caminho, é o filho se identificar com o gosto profissional do pai. Então a gente vê alguns filhos, né, que se não se identificam, e às vezes o pai acaba forçando um pouquinho, né, os filhos a estar dentro daquela atividade, no qual no futuro pode ser, né, que não dê certo. Então eu me sinto muito à vontade hoje, a gente está sempre junto, né, é uma rotina, né, muito gostosa de bate-papo, de aprendizado, de ensinamento. Então eu posso dizer que eu sou muito, né, grato à oportunidade que ele tem dado, não só a mim, mas aos outros irmãos, de participar de um negócio tão bonito como esse. E qual foi o maior ensinamento que você já conseguiu, você adquiriu com seu pai? Eu acho que com certeza é humildade, né. Eu acho que todo dia, né, ele me fala, né: "Meu filho, por maior que você seja, né, nunca perca as suas raízes, né, nunca perca a sua essência, nunca perca a sua origem, né. Seja educado com todos, cumprimente, né, todos, independente, né, do cargo dentro da empresa ou na rua". Eu acho que a gente, né, a credibilidade, né, vem de ter crédito. E as pessoas dão muito crédito para aquelas pessoas que de fato são humanas. Então, o lado profissional, logicamente, ele é muito importante. A gente corre atrás das metas, dos resultados, né? A gente quer ter, né, lucratividade dentro da atividade, mas o lado humano, você nunca pode perder o lado humano com as pessoas, perguntar como as pessoas estão, querer saber um pouco da vida delas, parar um pouquinho a rotina para ter aquele papo mais íntimo, mais intimista, entender o que se passa na vida das pessoas. Então o meu pai é uma pessoa que tem um histórico profissional de muito sucesso, mas um histórico humano extraordinário, né. Então o que ele passa para a gente é justamente aliar, né, a eficiência operacional, mas justamente levando em conta esse lado humano com as pessoas. Fabrício, nosso tempo acabou, por isso que eu estou indo para a nossa última pergunta. E para quem quer empreender no agronegócio hoje, qual conselho você pode deixar? O conselho que eu deixo para os jovens, né, eu acho que a nossa juventude hoje, ela está cada vez mais urbana, na verdade. Então a gente tem visto, né, essa juventude que tem vindo aí muito ligado à vida urbana, né, muito ligado à tecnologia, enfim. E o conselho que eu dou para quem quer empreender no agro é que tem muita oportunidade dentro do agro, né. Eu tenho vivenciado e trabalho, né, diariamente dentro desse setor. O agro hoje, ele é o grande motor que move a economia brasileira. Então a gente tem muita oportunidade, né, no campo, né, logicamente, né, os centros urbanos oferecem muita oportunidade, mas para aqueles que de fato, né, queiram crescer, né, queiram buscar inovação, eu acho que o agro hoje, né, quem quer empreender e começar dentro do agro, eu acho que tem que buscar bastante inovação, né, tem que buscar bastante tecnologia, tem que buscar bastante gestão, tem que buscar bons profissionais no mercado. Então eu acho que a combinação disso tudo, né, é o que falta um pouco mais dentro do agro.
Então, aquele que conseguir juntar todos esses fatores, todos esses aspectos que eu acabei de mencionar, eu acho que vai ter grande sucesso. Eu acho que o agro, ele só tende a caminhar para frente. Eu acho que o Brasil, ele tende a ser, né, líder em produção mundial dentro do agro, abastecendo o mundo todo. E quando você é líder dentro de um segmento, as oportunidades estão ali. Então, eu acho que depende, logicamente, de cada um. Eu acho, como eu falei, eu acho que você deve amar o que você faz. Você deve acordar cedo amando, né, a sua atividade, a sua rotina. Então, esse é o recado que eu deixo, de fato, para os jovens. Hoje eu tenho 3 filhos, né, 2 meninas, 1 menino. E eu, quando eu posso, eu tenho trazido, né, para participar desde cedo dessa rotina. Eu acho que os jovens hoje, né, precisam ser influenciados, né, de maneira positiva pelos pais, participando desde cedo, até porque é de cedo que você cria gosto, né, pela atividade do pai ou da mãe. Então eu acho que esse é o grande incentivo que a gente tem que deixar, né, para a nova geração. E então é isso, eu acho que para quem quer empreender, né, dentro do agro, seguir um pouco, né, do que eu tenho dito aqui, talvez tenha muito sucesso no futuro. Muito bom, Fabrício, foi ótima a nossa entrevista nesse lugar muito bonito. Quero aproveitar para desejar muito sucesso para você, para todo o time da JBJ Agropecuária. Que seja um ano muito produtivo para vocês, de muito sucesso. Muito obrigado, espero que a gente possa repetir esse bate-papo aqui de frente com o CEO e espero que todos, né, possam tirar proveito, né, dessa conversa que foi muito produtiva. Bora lá, até a próxima pauta, hein? Vamos lá. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!